Boa noite, caros amigos do CONDEF, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Atendendo o vosso convite, eu tenho o prazer de vir expor aqui brevemente algumas das minhas propostas, o eixo delas, para a defesa da pessoa com deficiência. Eu gostaria, em primeiro lugar, de me apresentar rapidamente. Eu sou engenheiro, fui engenheiro do INPE, sou mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Frequentei um doutoramento em Ciências Políticas em Portugal e, atualmente, eu coordeno o curso que está em implantação de Gestão Pública Municipal, um curso de pós-graduação da Universidade de Taubaté. E fui vereador também por 3 mandatos. Bem, talvez a gente possa falar aqui com alguma propriedade da temática, porque eu também sou uma pessoa com deficiência, para quem não sabe, eu tive paralisia infantil, e sei bem o alcance dos desafios que temos que enfrentar. Bom, então eu gostaria de expor para vocês rapidamente aqui, que já está aqui na telinha do lado, as minhas propostas para a nossa área. Em primeiro lugar, também eu gostaria de saudar os demais candidatos que apresentaram suas propostas, sei da qualidade delas, e gostaria de também merecer a atenção de vocês. Bom, eu vou tentar colocar a tela maior para que a gente possa aproveitar um pouco mais. Olha, basicamente, eu quero me ater a eixos de atuação, porque os detalhes mais refinados podem depois serem trazidos para a prática, no dia a dia. Não que não sejam importantes, mas não é possível, a meu ver, a gente aprofundar-se muito num videozinho curto como deve ser esse, para que tenha proveito. As 3 propostas principais. O eixo principal é termos em Taubaté uma Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A segunda proposta é o fortalecimento do Conselho do CONDEF de Defesa da Pessoa com Deficiência. E a terceira, uma ação bem específica, mas dada a sua importância e alcance, precisa ser especificada realmente. É a dispensação de órteses e próteses e materiais. Bom, vamos a cada uma dessas propostas. A Secretaria Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, a meu ver, se faz cada vez mais justificada e necessária, porque uma cidade com o nosso porte, com 300 mil habitantes, já tem inúmeros problemas que dão uma abrangência tal que exige uma atenção específica. Vou citar alguns. Transporte coletivo, temos uma empresa que desrespeita as pessoas com deficiência. Por exemplo, a exigência absurda de renovação anual de um atestado de uma deficiência permanente. Eu costumo usar uma ironia ou um sarcasmo, que as pessoas amputadas, elas não têm as pernas como cauda de lagartixa, que uma vez amputada pode crescer de novo. Não tem o menor sentido, a cada ano, uma pessoa amputada ter que justificar para a ABC que ela continua amputada. Ou uma pessoa com deficiência visual ter que justificar a cada ano para a ABC que, infelizmente, ela não voltou a ver. Além dessas questões de mobilidade, de serviços públicos, nós temos inúmeras barreiras arquitetônicas. Basta pensar que os prédios da nossa Universidade Municipal, da Prefeitura, portanto, que é a Universidade de Taubaté, a nossa querida Universidade de Taubaté, falha neste ponto. Lembre-se do prédio da Faculdade de Direito. É um prédio inacessível para pessoas com deficiência. Além das barreiras arquitetônicas que se espraiam, nós temos também questões relacionadas até com a inclusão. Até pouco tempo atrás, algumas escolas tinham dificuldade em aceitar uma cultura, bem lembrada pela presidente do Conselho, a psicóloga Shirley, que as escolas esperavam que nós, com deficiência, nos adaptássemos a elas. Deve ser o contrário. Esses equipamentos é que devem ser adaptados para acolher e incluir todas as pessoas. Bom, além dessa abrangência que eu estou citando brevemente aqui, da questão da pessoa com deficiência no município, nós temos uma outra questão crucial. Nós precisamos ter uma verba, uma destinação, uma rubrica no orçamento municipal
voltada para a pessoa com deficiência, para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Isso pode ser alcançado com uma secretaria que, portanto, vai ter o seu titular com obrigação de cuidar permanentemente dos nossos interesses, dos interesses das pessoas com deficiência. A segunda proposta é o fortalecimento do Conselho, desse mesmo Conselho que estamos apoiando aqui, o Conselho Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência, porque não adianta ter uma secretaria, não adiantaria ter uma secretaria sem ter uma possibilidade, um canal de ouvir as pessoas com deficiência. E aqui temos que usar a máxima que nada por nós sem nós. Que ninguém se arrogue a ter o conhecimento do que precisamos, prescindindo da nossa participação e de nos ouvir. Bom, e o canal institucional para ouvir a comunidade, para ouvir as pessoas com deficiência, é justamente o Conselho Municipal de Defesa dessas pessoas. E o Conselho tem poder deliberativo, significa dizer que o Conselho determina ações que devem ser executadas pelo Poder Executivo, ou seja, pelo prefeito municipal. Todavia, como os conselhos, em geral, são desaparelhados, não tem assessoria técnica, contábil, não tem assessoria jurídica, depende exclusivamente da boa vontade de voluntários que se desdobram para produzir políticas, para entender os documentos oficiais, os conselhos, na prática, acabam sendo órgãos que recebem as informações do executivo, quando recebem, e não tem muito o que fazer, a não ser protestar, mas não chega ao ponto de fato, determinar políticas públicas para o prefeito municipal. Eu sou autor técnico, não poderia ser autor político, porque é uma iniciativa exclusiva do prefeito, da lei do Conselho Municipal de Saúde de Taubaté. E lá, nesta lei, eu previ inúmeros instrumentos para garantir a autonomia, a independência e a eficácia do Conselho Municipal de Saúde. Mesmo com essas leis, nós temos dificuldade. Dificuldade porque a prefeitura permanentemente resiste a compreender que nós estamos num outro momento de evolução do país, da democracia, em que não decide mais sozinho. Não é mais o prefeito quem decide sozinho, muito menos um secretário de saúde, ou no caso, quando nós tivemos a Secretaria de Defesa da Pessoa com Deficiência, um secretário desta secretaria decidindo sozinho. Não, as decisões são colegiadas por força da lei, por força da Constituição. E um momento privilegiado para exercer esta participação, eu falava de uma instância, o Conselho, agora vou falar de um momento, é justamente o orçamento municipal, é quando nós definimos onde e quando serão usados os recursos que foram arrecadados da população através de impostos. Para se ter uma dimensão disso, apenas os serviços de saúde de Taubaté despendem 300 milhões de reais por ano. Isso significa quase R$1 milhão por dia na área da saúde. Então, vou dar um exemplo concreto, o que poderia e deveria ser feito com esses recursos. Ora, é a questão justamente da dispensação de órteses e próteses materiais. Vocês que são do Conselho, são pessoas que precisam desses recursos, sabem o quão é difícil, o quão caro é um equipamento desse. Uma perna artificial custa, no mínimo, R$16 mil. Uma cadeira de rodas para uma criança com paralisia cerebral pode chegar a casa aí de R$3, R$4 mil. Um aparelho ortopédico em torno de R$7, R$10 mil. É claro que as pessoas, individualmente, com recursos próprios, não podem comprar esses equipamentos. Esses equipamentos têm que ser fornecidos pelo poder público. Bem, há o argumento que deve ser fornecido pelo poder público, mas pelo poder público federal, pelo governo estadual, não pela prefeitura. Dizem isso aqui em Taubaté. Isso é mentira. Mentira, porque eu, enquanto presidente do Conselho Municipal de Saúde, promovi
muitos estudos a respeito, promovi uma audiência pública, entre outras, com a presença do promotor de justiça, doutor Darlan, com a presença de representantes da prefeitura. O promotor foi muito claro em nos apoiar, dizendo, olha, a prefeitura, se quiser, pode sim gastar com esses recursos. É claro que pode. Nós temos autonomia de administração. O município é um órgão aliás, é uma instância da federação, é um ente da federação com autonomia para decidir as suas questões locais. Dou um exemplo de outras cidades. Por exemplo, Bragança Paulista, que tem a metade da nossa população e tem também, correspondentemente, a metade do nosso orçamento, gasta, no mínimo, R$1 milhão por ano para atender as pessoas com deficiência, para comprar cadeiras de rodas, para comprar pernas, comprar braços, até mesmo uma prótese ocular, que é muito barata, mas faz a diferença total para uma pessoa que perdeu um globo ocular, tá? Tudo isso é comprado lá em Bragança Paulista normalmente. Agora, em Taubaté, sabe quanto se gasta com isso? Zero. O que foi adquirido no ano passado foi por força de ação judicial, senão a prefeitura não compraria. Então, essa é uma questão crucial que precisa ser enfrentada. Eu tenho defendido há anos, tenho empreendido essa luta, e é por isso, chegando aqui ao final da nossa reflexão, que eu venho aqui pedir para vocês que nos ouvem, peço licença aos demais candidatos, pedir um voto de apoio para que a gente volte para a Câmara e possa, com um mandato, com a força de um mandato, defender estas propostas que nós elencamos aqui. Eu quero me colocar à disposição de todos para eventuais dúvidas, para eventuais esclarecimentos. Tudo isso que a gente fala aqui é fruto da experiência, é fruto do estudo, é fruto da comparação com outros municípios. Não tem nenhuma invenção aqui. Tudo que foi falado já foi testado e já demonstrado que funciona plenamente, bastando querer e ter pessoas com capacidade para liderar essas ações, para liderar essas lutas. Muito obrigado. Devo lhes dizer, então, já que estou aqui pedindo voto, que o meu número pelo PDT é o número 12012. Muito obrigado.